retirará ou se recolherá. Amém. Nós estamos diante de um texto que vai nos relatar acerca de Eliseu. Eliseu é alguém que fazia parte dos 7.000 que não se curvaram diante de Baal. E a sua história está registrada no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, quando Deus direciona o profeta Elias a ir até Eliseu. E diz a Bíblia que quando Elias encontra-se com Eliseu, ele estava trabalhando com uma junta de 12 bois adiante dele, ele estava na 12ª parte. E diz a Bíblia que Elias só passou por ele e lançou a capa sobre ele e disse: "Você entendeu o que eu te fiz?" É interessante que Elias não precisou nem falar muito. Eliseu já tinha uma percepção profética e ele entendia. E diz a Bíblia que junto com essa atitude de Eliseu, ele fala: "Deixa eu só me despedir dos meus pais." E o texto diz que ele queima os bois e ele queima os carros que levavam os bois. Ou seja, ele renuncia e ele passa a servir o profeta Elias. E antes de receber a porção dobrada, Eliseu ele passa por 4 locais: Gilgal, Jordão, Jericó e Jericó e Betel. Gilgal fala de aliança, porque quando o povo passou o Jordão, eles se circuncidaram em Gilgal e renovaram a aliança com o Senhor. Depois de Gilgal, Eliseu ele passa por Betel juntamente com Elias, que anteriormente se chamava Luz. Betel significa casa de Deus, e foi em Betel que Jacó teve um encontro com o Senhor. Diz a Bíblia que quando ele se deita para dormir sobre uma pedra, ele tem uma visão aberta, ele vê uma escada posta na terra, cujo início era a terra e o topo era o céu. Ele vê o Senhor e ele diz: "Esse lugar é terrível. Deus estava aqui, eu não sabia, esse lugar é a porta dos céus, é Betel." Que também aponta para Cristo e a igreja. Porque quando Jesus ressuscitou, ou melhor, quando Jesus começou o seu ministério em João capítulo 1, diz a Bíblia que ele se apresenta para Natanael e fala: "Eis aí o verdadeiro israelita em quem não há dúvida." E Natanael fica impressionado, e Jesus fala: "Você está impressionado porque eu te disse que te conheço e te vi debaixo da figueira? De agora em diante você verá coisas maiores do que essa: céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Eliseu também passa pelo Jordão, que é um ambiente onde você vence por fé e por confiança na palavra de Deus, e não pela força do seu braço. E o último local onde Eliseu passa antes de receber a porção dobrada é o Jordão, que significa fluir para baixo ou lugar de descida. E nós vemos que a nação de Israel teve que passar pelo Jordão. Nós vemos que Eliseu ele lançou uma palavra para Naamã e disse: "Se você quer ser curado, você tem que descer no Jordão 7 vezes." Nós vemos também que o próprio João Batista, que foi profetizado por Isaías e por Malaquias, passou no Jordão. E o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele também desceu no Jordão. E foi lá no Jordão que registra Lucas que Jesus, enquanto estava sendo batizado, estava orando. O céu se abriu, o Espírito desceu sobre Cristo e o Pai disse: "Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo." Aonde? No Jordão. E quando Eliseu passa pelo Jordão, juntamente com o profeta Elias sobe ao céu e o manto cai, e ali começa a jornada de Eliseu. E nesse texto aqui nós vemos que só o fato de Eliseu passar já era nítido a presença de Deus, e algo profundamente espiritual nesse ato dessa mulher que parece ser apenas um gesto de hospitalidade. Essa mulher sunamita, sensível à presença de Deus, representada pelo profeta, ela decide não apenas abrir as portas da sua casa, mas ela decide construir um aposento, um espaço exclusivo para o homem de Deus. Essa mulher ela percebeu que o profeta não deveria apenas passar na sua casa, fazer uma visita, mas essa mulher entendeu que ele precisava construir um lugar fixo para o profeta, e não qualquer lugar. A Bíblia diz que foi um quarto em cima, construído com esforço e com propósito. E nesse pequeno quarto, 4 elementos foram colocados, a saber, a mesa, a cadeira, a cama e um candeeiro. Cama, mesa, cadeira, cama e candeeiro. E cada um desses objetos carrega um significado espiritual profundo. São como móveis espirituais
espirituais que devem estar presentes dentro de nós. O Espírito Santo quer nos ensinar que Deus ele não habita em qualquer canto improvisado da nossa alma. Você entende? Ele deseja habitar em um local elevado, um local separado, edificado com intenção. E a primeira coisa que o texto nos revela é que o local foi feito em um andar de cima. E em cima fala de um lugar elevado, separado e consagrado. O texto diz: passando-lhes, pois, em cima um pequeno quarto. E nada na palavra de Deus é por acaso. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O apóstolo Pedro diz que os santos homens, movidos pelo Espírito de Deus, falaram da parte de Deus. O apóstolo Paulo também diz que toda Escritura é divinamente inspirada por Deus, ele é apto para ensinar, corrigir, redarguir. E Jesus, ele disse em Mateus capítulo 4, quem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o Espírito Santo, ao inspirar as Escrituras, escolheu cada detalhe com um propósito espiritual. O texto não diz que o quarto foi feito em um local embaixo, mas que foi feito em um local em cima. E essa expressão carrega um peso espiritual que nós não podemos ignorar. Em Lucas capítulo 13, do 10 ao 17, a Bíblia vai dizer que Jesus estava numa sinagoga ensinando, e uma mulher com um espírito de enfermidade estava inclinada, encurvada. Esse espírito de enfermidade era o próprio Satanás que colocou sobre ela, e Jesus liberta ela. Então, com a libertação, ela passa a voltar para cima, mostrando que uma das artimanhas de Satanás é nos fazer fixar os nossos olhos apenas aqui, tirar a nossa mentalidade de peregrino, coraceiro e buscar as coisas do alto. Colossenses 3, Paulo diz: vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está à destra de Deus. E nós vemos na revelação das Escrituras que todas as manifestações de Deus para o seu povo, ou para homens específicos, foram em locais altos, em locais elevados. Nós vemos em Gênesis 14 Abraão se encontrando com Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote e rei de Salém. E esse Melquisedeque era uma prefiguração do Cristo que viria. E depois Abraão, e Salém é Jerusalém. Depois Abraão, Deus direciona ele em Gênesis capítulo 22 aí para a região de Moriá e subiu uma montanha. Na montanha Abraão vai sacrificar Isaac e Deus providencia o cordeiro. João capítulo 8, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão viu o meu dia e me glorificou. E o que isso significa? Abraão se encontrou com Melquisedeque, comeu pão e vinho, foi abençoado por Melquisedeque em Salém, uma região elevada. Abraão, ele teve um vislumbre do Calvário no Monte Moriá. E nesse monte onde Abraão teve um vislumbre do Calvário, foi um monte onde Davi sacrificou na ilha de Araúna, quando havia um juiz de Deus sobre a nação de Israel. Vocês estão aqui? Estão entendendo a palavra? E essas revelações de Deus, de Abraão, por meio de Melquisedeque, do cordeiro que foi providenciado no Monte Moriá, já era uma profecia e uma antecipação do Monte Calvário e do descendente da mulher. Que o descendente da mulher profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele seria tanto rei e sacerdote, e além de rei e sacerdote, ele seria o sacrifício substituto da humanidade. Nós vemos que Deus, ele tira o povo do Egito, leva o povo até o pé do Monte Sinai, o Monte Horebe, o Monte de Deus, onde Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente, e lá nesse monte, Deus faz uma aliança com o povo, em um monte, lugar elevado. O templo do Senhor foi estabelecido no mesmo monte que Abraão ia sacrificar Isaac, sacrificou o cordeiro no lugar de Isaac, e no mesmo monte que Abraão teve um encontro com o rei e sacerdote Melquisedeque em Salém. Glória a Deus. E Jesus morreu aonde? No Monte Calvário. Então nós vemos sempre locais elevados. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Hebreus 11 diz que pela fé Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Por isso Deus o trasladou e o levou para cima. Elias, o profeta, ele foi arrebatado ao céu num redemoinho. Ezequiel, ele teve uma visão do templo do Senhor sendo reconstruído, e o Espírito Santo arrebatou ele, levou ele para um monte elevado, diz Ezequiel, e ele viu a construção do templo do Senhor. Aleluia. Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Jesus, depois de 40 dias na terra após a ressurreição, ele voltou para os céus e ele está à destra da majestade. João, ele foi transportado em espírito
para a Nova Jerusalém. Quando ele é transportado em espírito para a Nova Jerusalém, ele diz: Deus me levou, o anjo me levou em espírito a um monte elevado, lugar alto. Então, lugar alto em cima também fala de um símbolo de separação. O alto representa um lugar separado, longe do barulho das multidões, distante das distrações da carne. Moisés subiu a um monte para se encontrar com Deus e permaneceu envolvido na glória de Deus 40 dias e 40 noites, imerso na presença de Deus. Elias subiu ao Monte Carmelo para desafiar os falsos profetas. Ele parou o altar e ele orou, e fogo caiu do céu. Aonde? No monte. Jesus por diversas vezes subia ao monte, locais isolados, para orar, e Deus, ele fala no alto. Quem deseja ouvir a voz de Deus tem que entender esse princípio espiritual. Se você deseja desenvolver um relacionamento profundo com Deus, você precisa subir. Mas o mais lindo é que o meio pelo qual nós subimos na presença de Deus é através da descida. Glória a Deus. É na descida que o céu se abre. Foi na descida no Jordão que o céu se abriu sobre Cristo. Foi no vale de Jaboque que Jacó foi transformado em Israel. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Nós precisamos deixar essa planície da mediocridade e avançar e subir o monte do Senhor. Salmo de número 24. Quem subirá ao monte do Senhor? É aquele que é limpo de mãos, é aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse subirá ao monte do Senhor e permanecerá. A Bíblia diz no livro de Cantares, a esposa amada, ela diz: eu subirei ao monte da mira e ao outeiro do incenso. Precisamos subir através da descida, entrar no rio de Deus. É como quando o homem se apresentou para Ezequiel e mediu 1000 côvados, e ele entrou, e depois mediu mais 1000, e ele entrou e mais 1000, e depois eram águas que se passavam a nada. Ou seja, a revelação de Deus é progressiva, é gradativa. Não é o rio que invade a sua vida, é você que tem que invadir o rio. E à medida que você vai invadindo o rio, você vai tendo percepções maiores da presença de Deus. Eu tenho uma notícia da parte de Deus para você que está aqui. Deus, ele está medindo 1000 côvados, ele está te chamando para entrar, para descer, para subir, para você ter maiores revelações. O quarto em cima representa um coração que decidiu se separar para Deus. Uma vida espiritual verdadeira não é uma vida onde você vive apenas com os olhos fixados na terra. Subamos. A intimidade do Senhor exige elevação, subir acima do orgulho, da preguiça, abrir mão do pecado e subir. Paulo diz em Efésios 1: Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, Paulo diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, com seu muito amor que nos amou, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos entronizou nos lugares celestiais. Aleluia. Precisamos de homens bêbados do Espírito Santo. Em cima também fala de um lugar de honra. Na cultura hebraica, o andar de cima era um local reservado para hóspedes de honra. A Sulamita, ela não deu qualquer quarto ao profeta, ela preparou um melhor lugar. Ela reconhecia que aquele homem carregava a palavra de Deus e por isso deveria estar em um local de destaque. Assim é a presença de Deus na nossa vida. Cristo, ele não pode ocupar qualquer canto do nosso coração, qualquer gaveta da nossa alma. Ele tem que estar acima de qualquer coisa. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Cristo não for o primeiro, ou ele é o primeiro ou ele não é nada na nossa vida, porque ele tem que estar em primeiro lugar. É um princípio espiritual, além das primícias. Uma pergunta que ecoa para nós é: onde o Senhor está na sua vida? Ele está em um local alto dos
seu coração ou está em qualquer gaveta? Meu Deus. O motivo pelo qual Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel não foi porque um era cordeiro e outro era da agricultura. Foi porque Abel ofereceu as primícias e Caim, no fim de uns tempos, ofereceu a última parte. Então em cima também fala de um resultado de esforço e edificação. Não se sobe a um local alto por acidente, é preciso esforço. O texto diz que foi obra de pedreiro, ou seja, algo sólido, algo intencional, algo construído com trabalho. E a vida espiritual é assim: quem deseja atrair a presença de Deus, ela tem que ser edificada por meio da oração, do jejum, da consagração, do esforço, da dedicação. Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. Não há visita celestial sem uma preparação humana. Se você quer que Deus habite, então construa. Se você quer que Deus se manifeste, então edifique algo. Se você quer que Deus seja, a presença de Deus seja constante na nossa vida, construa. Faça algo em um lugar elevado. Não ofereça apenas um abrigo fraco para o Senhor. Veja que é um princípio espiritual. Primeiro Deus constrói para depois se manifestar. O princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus foi formando tudo. Depois que formou tudo, criou o homem à sua imagem e semelhança. A presença de Deus desce no jardim, Deus se comunica. No tabernáculo, o mesmo princípio. Moisés está lá no monte Deus passa as medidas para Moisés, tantos côvados, Bezalel é Oliabe que vai construir, a cor púrpura, carmesim, linho fino, tal. Deus passa as medidas exatas, enquanto Moisés está num ambiente espiritual. E Deus fala: Moisés, constrói na terra algo que existe no céu. Faça conforme o modelo que eu estou te mostrando aqui em cima. Quando você construir algo na terra conforme o modelo celestial, a minha presença vai se manifestar. Diz a Bíblia que quando Moisés, juntamente com Bezalel, a Oliabe, os trabalhadores do tabernáculo edificaram conforme a medida, conforme o modelo, conforme as estruturas, conforme as cores, os homens estabelecidos por Deus, diz a Bíblia, tendo Moisés acabado de edificar o tabernáculo, a glória de Deus encheu o tabernáculo e Moisés não conseguiu entrar. Mesmo princípio do templo de Salomão. Deus passa a medida para Davi passa a planta do templo para Salomão. Quando o templo é levantado, a arca é introduzida no lugar santíssimo, os adoradores descendentes de Asaf começam a adorar, a exaltar o Senhor, a cantar: o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Diz a Bíblia que a nuvem da glória de Deus encheu o santuário e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Porque uma coisa é a unção, outra coisa é a glória. A unção é Deus se manifestando através de mim, e a glória é Deus se manifestando apesar de mim. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O princípio, o modelo é esse: os discípulos vão para o lugar alto do cenáculo, começam a orar conforme o princípio que o Messias passou para ele. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, ouviu-se do céu um barulho como de um som de um vento veemente, impetuoso, e foi enchendo toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Mas conforme o modelo que eu estou passando. E o primeiro elemento que o texto diz é a cama, que fala de um lugar de descanso, de intimidade e restauração. Ponhamos no quarto de cima uma cama. Entre os elementos do quarto preparado para o homem de Deus, a cama vem em primeiro lugar. E a cama é o símbolo do descanso. E o descanso é o primeiro presente que Deus traz para a alma que o acolhe. Vinde a mim e eu vos trarei descanso. Aliás, Jesus, ele é o nosso sábado. Você entende? Ele é o nosso sábado, ele é o nosso Shabá, o nosso descanso. A cama não é um lugar de agitação, de pressa ou de batalha. É o local onde a alma repousa, o corpo recupera a força, o espírito é restaurado. E assim também a presença de Deus, onde a presença de Deus traz descanso. Entenda algo: o descanso não está na graça, o descanso está na presença. Porque a graça se manifesta mesmo eu estando no pecado, mas a presença manifesta, ela vem quando eu ando conforme os princípios.
Quando Moisés roga pela presença, Deus fala: minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. Então o descanso está na presença. E também a cama fala de acolher a palavra. O descanso que a palavra tem que existir dentro de nós. Muitos ouvem a palavra, mas a palavra não encontra repouso. Ela entra, mas não permanece. Ela visita, mas não habita, porque o coração está inquieto e dividido. Não basta ouvir, tem que ouvir, acolher, praticar, meditar. Mas a mulher sulamita, ela prepara uma cama, um lugar de repouso para o profeta. A palavra precisa de repouso em nós. Ela não pode ser disputada com os barulhos do mundo. Lucas 2,19 diz que Maria guardava todas as palavras, meditando no seu coração. Na parábola do semeador, a terra que frutifica é a terra que recebe a palavra. Você entende? Lá no âmago seu. A cama também fala da intimidade. A cama é um símbolo da intimidade. Não é um lugar mais pessoal reservado que a cama. Na cama não há espaço para a multidão. A cama é o local da intimidade entre o marido e a mulher. E assim também é com Deus. Ele não reparte a sua intimidade com qualquer um, mas com aqueles que o honram e o recebem em seus aposentos secretos. E grave isso daqui. Jesus em Mateus 6,6 ele diz: entra no teu quarto, ora ao teu pai que tem em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E o poder secreto ainda está no lugar secreto. Você pode observar a Bíblia e as histórias, todos os homens e mulheres que mais fizeram pelo reino de Deus foram os homens que priorizaram o secreto, priorizaram a oração. E é lindo isso, porque às vezes a demanda começa a aumentar e a gente começa a dar desculpa. Mas veja que o ministério de Cristo, as multidões iam atrás de Jesus, a fama de Jesus aumentava. Diz a Bíblia no livro de Lucas: e Jesus se retirava para os lugares solitários e ali orava. No Evangelho de Marcos, Jesus acordava de manhã cedo em um local deserto e ali orava. Atos capítulo 6, a igreja começou a crescer, a demanda começou a aumentar e os apóstolos falaram: não é lícito que a gente abandone o ministério, a oração e o ministério da palavra. Oração e palavra ainda é prioridade para o vazio. E se a oração e a palavra deixar de ser prioridade, aí o poder enfraquece e a gente vai se mover só por técnica. E se a gente se mover só por técnica, a gente vai ter que conduzir a igreja de Deus pela força do nosso braço. Aí é dura coisa. Deus não se revela de forma íntima a quem trata Ele com superficialidade. Ele não se deita em camas improvisadas. Vocês entendem? Vocês estão aqui? Ele se deita em algo que é preparado com honra. Salmo diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, a esse Deus lhes fará saber a sua aliança. Outras traduções dizem: o segredo do Senhor é para os que o temem, e a esse Deus lhes fará saber a aliança. Gênesis diz que Abraão desenvolveu uma amizade com Deus. Gênesis 18, a Bíblia diz que Abraão recebeu 2 anjos, e dentre os 2 anjos recebeu o próprio Cristo pré-encarnado e dialogou com ele, bateu um papo com ele. Jesus, ele tinha 3 amigos íntimos: Pedro, Tiago e João, e dentre os 3 tinha o mais íntimo, que era João. E João, quando ele está escrevendo o Evangelho, ele diz: o discípulo a quem Jesus amava. Aí eu te pergunto: será que Jesus tinha um amor maior do que João? Não. Mas João, ele tinha um senso e uma percepção maior do amor de Deus, porque ele tinha um coração voluntário entregue a Cristo. Lugar de restauração espiritual. Deixa eu ir para a mesa. Lugar da comunhão, do alimento e da aliança. Comunhão do quarto, uma mesa. Depois da cama, lugar da intimidade, vem a mesa, o símbolo da comunhão. E a mesa na Bíblia nunca é um móvel simples apenas. A mesa na Bíblia é como um altar familiar, um lugar sagrado onde os corações se encontram, onde alimentos são partidos e onde alianças são firmadas. E ao colocá-la no quarto, a sulamita, ela não estava apenas sendo hospitaleira, ele estava abrindo espaço para um relacionamento. Mesa fala de comunhão com Deus. Deus é um ser relacional e ele deseja comunhão. Apocalipse 3, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Nós vemos que Jesus várias vezes estava na mesa, comendo, ensinando, pregando. Êxodo 24, quando Deus chamou Moisés para subir o monte, Deus falou: sobe com 70 anciãos, sobe com Nadab e Abiú, Arão. E diz a Bíblia no versículo 10: e viram o Deus de Israel. E no versículo 11 de Êxodo 24, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Cear também fala de intimidade, um tempo de conversa onde não há pressa, e
E é como eu disse, Abraão tornou-se amigo de Deus, e a amizade de Deus com Abraão era tão grande que Deus falou: porventura eu vou ocultar de Abraão, que vou fazer, sendo que ele vai ser uma grande e poderosa nação na terra. Amós 3, o profeta diz: Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E a pergunta é: temos uma mesa para o Senhor? A pergunta para você é: você tem uma mesa para o Senhor? Ou você vive tão ocupado e inquieto nos seus próprios banquetes e deleites? Mesa, lugar de alimentos. A mesa ali no quarto representava a provisão diária, onde a mesa há pão e onde há pão há força para a jornada. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. O único meio pelo qual a nossa fé cresce é por meio da palavra. Glória a Deus. Porque você vê que há medidas de fé. O texto que o nosso irmão leu em Romanos 12 diz sobre a proporção da fé. 1 Coríntios 12 fala sobre o dom da fé. Jesus repreendeu a fé pequena de alguns e elogiou a fé grande de outros. Mulher, grande é a sua fé. O centurião, nem mesmo em Israel achei uma fé tão grande. Quando Pedro estava andando sobre as águas e caiu, um homem de pequena fé. Porque duvidasse de que forma a fé cresce. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo elogia Timóteo e a mãe e a avó de Timóteo, dizendo: desde a infância você tem sido nutrido pelas sagradas letras. Então tem que existir um relacionamento com as escrituras no nosso quarto. Deuteronômio 17 diz: quando ele se assentar no trono, ele vai fazer um translado dessa lei e ele vai ler todos os dias da sua vida para aprender a temer o Senhor. Salmo de número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1: Josué, Moisés meu servo é morto, agora você vai liderar o povo. E Josué, faça conforme está escrito no livro da lei de Moisés, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Observe o livro, porque o livro ainda é um alimento espiritual. É por meio do livro que nós vivemos avivamento e reavivamento. Quando os muros foram edificados, Neemias chamou Esdras, o sacerdote. Diz a Bíblia que ele lia e explicava com clareza as escrituras. Jesus, quando ressuscitou, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, diz a Bíblia, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, mostrava onde ele estava em cada parte das escrituras. E quando na mesa Jesus partiu o pão e desapareceu, eles tiveram a percepção de que era o Cristo que estava ali. Eles disseram: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as escrituras? Jeremias, quando pensou em parar, ele disse: não mais pregarei, não mais falarei no seu nome, contudo a sua palavra ficou presa dentro do meu coração, como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Salmo de número 29 diz: a voz do Senhor ecoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despede labareda de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E Hebreus capítulo 1 diz que Deus, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. E Deus está aqui por meio dessa palavra dizendo: a minha mão esquerda está indo aí te abraçar, e a minha mão direita está sobre a cabeça. E eis que eu estou colocando diante de vós a minha mesa, e na minha mesa tem pão, tem vinho, tem alimento. E diz o Senhor: o meio pelo qual você vai viver as minhas promessas é observando a minha palavra, é vivendo conforme a minha palavra. Porventura não é a minha palavra fogo e martelo que despedaça a penha, e a minha palavra hoje anuncia: eis que não apagará o pavio que fumega, e nem será quebrada a cana que está trilhada, porque por meio da minha palavra eu sopro nessa casa, sopro de vida, sopro de restauração. Eu sopro nessa noite a minha palavra. A Bíblia diz em Gênesis: no princípio a terra era sem
o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse: Deus, haja luz. A luz entrou, as trevas bateu em retirada, e o Senhor diz hoje, por meio da palavra profética: haja luz no teu casamento, haja luz no teu ministério, haja luz no teu espírito, haja luz na tua alma. Sim, por meio da minha palavra eu te renovo. Sim, por meio da minha palavra eu faço o ferro machado no ar. Ei, Jeremias, eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Ei, Jeremias, eis que eu faço as minhas palavras na tua boca ser brasa viva e os teus adversários palha. Colossenses 3,16: habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Apocalipse 1: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que obedece às palavras da profecia desse livro. Ai daquele que acrescentar, porque quem acrescentar, as pragas vai ser acrescentado. E ai daquele que tirar, porque quem tirar eu removerei o nome do livro da vida. Deus desceu na Babilônia, montado nas asas do querubim. O profeta Ezequiel cai como morto. Deus estende o livro. Suspiros, lamentos, gemidos e ais. Filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Quer ser profeta? Não se alimenta das Escrituras. Você quer robustez espiritual? Não se alimenta das Escrituras. Você quer viver uma fé sólida, sem oscilação? Escrituras. Você quer conhecer a Cristo? Escrituras. 2 Coríntios 4,6, Paulo diz: o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz é quem iluminou no nosso coração o nosso entendimento para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E de que forma a luz veio através da palavra? De que forma os nossos entendimentos são iluminados para conhecer a Cristo? Ezequiel tem suspiro, tem lamento, esse cara vai ter que comer. João, Apocalipse 10, ele tem uma visão, um anjo forte, com o pé na terra, com o pé no mar, envolto em uma coluna de nuvem, o rosto como o sol, um arco-íris em cima do anjo, e um anjo com livrinho. E o anjo fala: dá de comer ao teu ventre, João. E o texto diz que na boca era doce, no ventre era amargo. Aí tem gente que quando começa a ficar amargo, vomita pra fora, né? Que é só uma parte das escrituras, só a caixinha da promessa. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, Deus disse: nessa noite da Páscoa vocês vão comer carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Vão comer do animal, nada assado no fogo. Vai comer a cabeça, as pernas e as vísceras do cordeiro. Mente de Cristo, interior como de Cristo, e seguir as pisaduras do cordeiro. E ervas amargas. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Tem muitos que vivem desnutridos espiritualmente. Uma vez perguntaram para um certo pastor, porque não há mais milagre, não há mais poder de Deus. Ele falou assim: porque vocês se alimentam de 3, 6 refeições por dia, mas se alimenta espiritualmente apenas de um lanchezinho frio, sem nenhum nutriente espiritual, uma vez por dia e às vezes uma vez por semana. Aí não dá. Aí vai viver raquítico espiritualmente. Uma Bíblia fechada é uma mesa vazia. Um coração sem oração é um prato seco. Mas o crente que se senta com reverência diante da palavra se alimenta com o pão da eternidade. A mesa no quarto nos ensina: não se vive só de encontros públicos com Deus. É preciso ter um alimento secreto, pessoal e contínuo. Jesus disse para uma das igrejas: o que vencer eu darei do maná escondido. E o maná estava dentro da arca. Então uma visão
superficial da arte, você não encontrava o maná, era necessário abrir e ver o pote do maná, que era um símbolo da palavra. Alguém disse que o nome de Jesus é mel para a boca, melodia para os ouvidos e alegria para o coração. A simples menção do nome é uma canção. A simples menção do nome produz alegria. E a simples menção do nome nos envolve como mel. Aleluia, Jesus. Cantares 5, é um texto que eu amo. Mas enfim, a mesa é um lugar de aliança, de entrega. Na cultura hebraica, comer junto era fazer aliança, era um gesto de entrega e de permanência. Quando o Senhor quer renovar a sua aliança conosco, Ele nos chama à mesa. Como os discípulos na última ceia, parte o pão, essa é a nova aliança. Alguns dentre vós vão me trair. Como os peregrinos do caminho de Emaús, na mesa os olhos deles foram abertos. Como Zaqueu quando Jesus entra na casa. Então, quando você convida o Senhor, fala: Deus, eu quero estar em uma aliança contigo, Ele vem. A mesa no quarto é a prova de que o profeta não era um mero visitante qualquer, ele era um amigo da casa. E assim deve ser conosco. Jesus, Ele disse: já não vos chamo de servo, mas de amigos. Na mesa o pão é partido, profecias são liberadas. E a sua mesa, como é que está? Não apenas no domingo, no culto público, mas no seu quarto secreto. Ele deseja sentar com você, repartir o pão da vida com você, fortalecer sua alma, aquecer o seu coração, renovar a aliança. Prepare uma mesa e ponha sobre a mesa a palavra, o louvor e a adoração, porque mesa também é lugar de adoração. Cântico 1:10 diz: enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o perfume. Lembra de Maria? Quebrou aquele vaso, um ano inteiro de trabalhos, e falou: pelo amor de Deus, para que essa extravagância na adoração? Jesus fala: os pobres vocês sempre vão ter com você. Agora, o que essa mulher fez, ela fez exclusivamente para mim, e o que ela fez, onde o evangelho for pregado, vai ficar registrado. O evangelho é eterno. O evangelho começou em Mateus. Paulo aos Gálatas diz: Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em Apocalipse, João, ele diz: eu vi um anjo com o evangelho eterno na mão. Então, eternamente, o ato de adoração na mesa vai ser lembrado. Ou seja, a adoração na mesa muda destino. A adoração na mesa muda decretos. A adoração na mesa faz com que você se torne uma estaca na história. Não porque você é bom, mas porque você reconhece que aquele que está sentado na mesa é digno de honra. Glória. Eu estou aqui há tanto tempo, você não me saudou com o Espírito Santo. Você só ficou observando a pregação, tentando achar o erro. Mas essa mulher já se jogou no chão. Essa mulher já banhou os meus pés com lágrimas. Essa mulher já está fazendo um ato solene. Cadeira. Lugar de autoridade, de ensino e de permanência. Ponhamos no quarto uma cadeira. Uma cadeira. Depois do descanso, a cama, da comunhão, a mesa, o texto nos apresenta uma cadeira. A cadeira, o assento, representa um lugar de autoridade, de ensino e de governo. Ela aponta para aquele que fala, ensina e dirige. E quando a sunamita coloca uma cadeira no quarto, ele estava dizendo: neste lugar haverá voz. Aqui nesse quarto vai ter instrução. Aqui nesse quarto Deus pode reinar. A cadeira é o lugar do ensino. O profeta era um homem de Deus, portador da palavra. Então, onde ele se assentasse, a voz de Deus poderia ser manifestada. E nós vemos um exemplo do maior profeta, que não é só profeta, é rei, é homem, é Deus, Cristo. Quando ele iniciou o seu ministério, depois quando ele volta para Nazaré, diz a Bíblia em Lucas 4:20, tendo fechado o livro, deu a porção do livro do profeta Isaías, capítulo 61, devolveu ao assistente da sinagoga, se assentou na cadeira, todos tinham os olhos fixos nele. E Jesus, assentado, começou a ensinar. Então, ao colocar uma cadeira no quarto, a sunamita não apenas honrava o profeta, mas fazia daquele quarto uma sala de aula espiritual. Era um local onde o céu falava a terra. E assim também deve ser no seu coração. Não apenas um lugar de repouso ou sustento, mas um trono de ensino onde a palavra se assenta e governa a sua vida.
Muitos querem Jesus como Salvador na cama, como provedor na mesa, mas não querem como mestre na cadeira. Querem a provisão na mesa, querem o descanso na cama, mas não querem ser doutrinados pelas Escrituras. E a cadeira também é um lugar de autoridade, porque quem se assentava para ensinar, se ensinava com autoridade. E ali o maior exemplo disso é Cristo. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. A Bíblia diz que Jesus sobe o monte, se assenta para ensinar e começa a ensinar. Que sermão? O Sermão do Monte. A cadeira do quarto representa algo. É como se a mulher estivesse dizendo: Senhor, aqui está o trono para a tua palavra. Para a tua palavra liberar os juízos, para a tua palavra liberar as instruções, para a tua palavra liberar os conselhos. Não basta querer a presença, é preciso se submeter ao governo. O quarto que agrada a Deus não é aquele quarto que só o abriga, só recebe Ele, mas não se submete ao reino dele. O quarto que agrada a Deus, a pessoa que agrada a Deus é aquela que se submete à palavra de Deus. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente e outra coisa é ter o Espírito Santo presente. Uma coisa é você ter o Espírito Santo e outra coisa é o Espírito Santo ter a sua vida. Uma coisa é você ter e outra coisa é você ser totalmente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Outro elemento é o candeeiro. Ponhamos ali também um candeeiro. Após preparar um lugar de cama, descanso, comunhão na mesa, ensino na cadeira, o sunamita coloca no quarto um candeeiro, uma lâmpada acesa, que é um dos símbolos mais espirituais aqui. A luz que vem de Deus para dissipar todas as trevas. O candeeiro representa a luz da presença de Deus que ilumina, que revela, que traz para nós um senso de vigilância. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. E o candeeiro no quarto do profeta não era um mero adorno, era um recurso essencial para o profeta enxergar. E o quarto espiritual de todo crente precisa disso. Luz que vem das Escrituras. Não se pode viver em sombras de tradições, de opinião alheia ou de mera religiosidade. É necessário luz para guiar os nossos passos, mas também aponta para a luz do Espírito Santo. Não a luz apenas da letra, mas do Espírito. O candeeiro representa o Espírito de Deus que revela, que sonda os corações e que traz discernimento. Paulo, quando ele fala sobre a nova aliança e a antiga aliança, ele mostra a superioridade da nova aliança. E tem uma parte que Paulo diz: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração nenhum sentiu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Paulo não para aí. Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Romanos 11, Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro deu a Ele para que Ele possa recompensar, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, só a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Mas Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo por meio do Espírito Santo. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda. Quando o Espírito Santo vier, Ele vai testificar de mim, vai ser o melhor professor de cristologia. Quando o Espírito Santo vier, Ele vos fará lembrar do que eu tenho vos dito. Quando o Espírito Santo vier, Ele falará de coisas futuras. O candeeiro fala também da luz da glória de Deus, que é representado também pelo Espírito Santo. E um dos elementos que aponta para o Espírito Santo no tabernáculo é o candelabro. O candelabro era uma peça, os irmãos conhecem, 7 canudos, tinha haste central, 3 braços na esquerda e 3 braços na direita. De cada um desses 6 braços tinha 3 amêndoas. Amêndoas é um símbolo da palavra. João, quando ele é arrebatado na sala do trono, ele vê diante do trono 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, que foi profetizado em Isaías capítulo 11. E as amêndoas falam da Escritura. O meio pelo qual nós frutificamos é por meio das Escrituras. Vocês entendem isso? Você vê que Deus falou para Jeremias: o que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. Quando a vara de Arão estava diante da arca da aliança, ela frutificou e deu amendoeira, amêndoas. E também isso fala dos dons e do fruto do Espírito, porque os dons espirituais são 9 e o fruto do
do Espírito é nova. E a igreja ela deve se mover tanto no dom quanto no fruto. Qual é mais importante? Os dois são essenciais. Eu não posso me mover se ter apenas fruto e não ter dom e não ter fruto. Vocês estão entendendo? É necessário uma comunhão com o Espírito Santo. E a partir dessa comunhão, deixar Ele me transformar em imagem e semelhança de Cristo. Porque tem a unção interna e a unção externa. A unção sobre, a unção em. A unção sobre é Deus vindo sobre mim para eu pregar. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim para profetizar, ensinar, curar. E a unção interna é o que Paulo diz: todos nós com a face descoberta somos transformados de glória em glória. É uma transformação interna que tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo está sendo negligenciado em muitos locais, em muitas vezes. Mas vamos caminhar para o final. Glória a Deus. Quarto preparado para Deus, meus irmãos. A mulher sunamita, ela preparou um quarto no alto, colocou esses elementos essenciais: cama, mesa, cadeira e candeeiro. Ela não ofereceu luxo, mas ela ofereceu ouro. Ela não fez um palácio, mas ela fez um espaço onde o homem de Deus e com ele a presença de Deus pudesse habitar. Aleluia. A arca ficou anos na casa de Abinadab. E a arca não proporcionou nenhum favor à casa de Abinadab. Mas 3 meses na casa de Obed-Edom foi o suficiente para mudar a história de Obed-Edom. É como Saul e Davi. Saul representa uma estrutura que se move só pela força do braço, está mais preocupada com posição. E Davi representa alguém que prioriza a presença. Porque durante o reinado de Saul, 40 anos reinando, a arca estava fora do tabernáculo. Então tinha culto, tinha sacrifício, mas não tinha arca, que era um símbolo da presença de Deus no culto. Mas quando Davi assume o trono, ele fala: o que eu farei para trazer a presença de Deus? E nós vemos que ele tenta trazer nos carros, os amorre, mas depois ele consulta os anciãos, e os anciãos: a presença de Deus não é para ser carregada em uma estrutura de carro. A presença de Deus é para ser carregada nos ombros dos sacerdotes levitas, especificamente os coatitas. Tem princípios espirituais. E diz a Bíblia que a cada 6 passos Davi sacrificava. E o mais lindo é que a percepção que Davi tinha da presença de Deus é algo tão lindo que ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei que os meus pés possam estar todos os dias na sua casa para aprender no seu santo templo e contemplar a sua formosura. E o templo que Davi fala não é o templo de Salomão, é a tenda que ele colocou em Jerusalém. Aleluia. E Deus em nenhum momento repreendeu Davi por tirar a arca do lugar santíssimo e colocar numa tenda. E o único atrativo da tenda de Davi era a presença. Aleluia. E Davi cativou tanto Deus que nos dias do profeta Amós, quando Uzias, acredito que era Uzias que estava reinando, Deus ele falou: eu vou destruir o templo e vou levantar o tabernáculo caído de Davi. Porque o templo tem vários adornos, e no meio dos adornos o povo se perde. Em vez de contemplar a presença, fica fascinado com os adornos. Mas o único atrativo, a presença era o suficiente. E o mais lindo é que Davi reproduziu na terra algo que existia no céu. Porque Davi, além de adorador, ele era um profeta. Quantos salmos proféticos! E uma das coisas que Davi estabeleceu foi a adoração 24 horas em Jerusalém. Há quem diga que foi durante uma das suas visões, porque no Salmo de número 110 ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, ele teve uma visão também aberta do trono. E João, quando teve uma visão do trono, ele falou dos 24 anciãos. E Davi colocou 24 turnos de sacerdotes e levitas para adorar ao Senhor continuamente, 24 horas por dia. Adoração contínua, incessante, assim na terra, semelhante como existia no céu. E essa adoração cativou tanto a presença de Deus, e há um grito da parte de Deus, como que Deus dizendo: eu ainda tenho saudade desse estilo de culto. Que estilo de culto? Onde a arca é o único elemento, e é o elemento suficiente.
Nós precisamos de tantos adornos para atrair pessoas, mas deixa eu te falar algo, a presença de Deus ainda é o suficiente. Deus ele ainda se inclina para aquele que o adora em espírito e em verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus está aqui nessa noite procurando pessoas que estão dispostas a construir um estilo de vida, um edifício espiritual conforme o modelo, que não negligencia a adoração e a oração. Deus ele tem passado por muitas casas, mas poucos locais ele encontra um ambiente onde ele pode fazer morada. Tem visitado vários lares, mas ele não tem manifestado a sua presença contínua e progressiva. É Deus dizendo: glória a Deus. eu ainda procuro. Eu ainda procuro. A mulher sunamita ela não sabia, mas quando ela preparou aquele quarto, ele estava abrindo um espaço para um milagre que mudaria a sua história. Ela não pediu nada, ela apenas honrou a presença. E a presença trouxe vida ao ventre estéril. A presença trouxe ressurreição ao menino que morreu. A presença trouxe direção em tempos de fome. E o Senhor está dizendo: se você preparar um lugar, eu virei. Se você fizer um espaço para a minha palavra, para a minha comunhão, para o meu governo, para a minha luz, eu me manifestarei a você como nunca antes. Porque quem me ama e guarda a minha palavra, diz as Escrituras, eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Eu e o meu Pai viremos e me manifestaremos a Ele. Aleluia. Não é tempo de religiosidade vazia. Não é tempo de decorar o templo e esquecer o quarto da oração. Não é tempo de se preocupar apenas com adornos externos e esquecer o lugar secreto. Pois Deus está dizendo: eu tenho um vinho novo para minha igreja, mas um vinho novo, a unção poderosa que eu tenho para derramar, ela vai cair para aqueles que não abrem mão da oração, para aqueles que não abrem mão do jejum, para aqueles que não abrem mão das Escrituras, porque diz o Senhor: eu farei abalar o céu e a terra, tudo que deve ser abalado e removível, eu
mesa para a comunhão do Espírito, uma cadeira para a palavra governar e um candeeiro para a luz da presença de Deus se manifestar. Meu Deus. O Senhor disse: se eu encontrar um quarto, se eu encontrar um quarto, ali eu trarei a minha unção. Se eu te encontrar no quarto, ali eu liberarei a minha glória. Se eu te encontrar no quarto meu, me manifestarei. Se eu encontrar um altar, ali eu enviarei fogo. Aleluia. E o Senhor disse: se eu encontrar um coração disposto, ali eu derramarei o meu Espírito. O Senhor diz: não é tempo de se preocupar apenas com templos de pedras, pois Deus está buscando quartos espirituais onde Ele possa repousar. O salmista ele disse: eu não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu construa um lugar onde a presença de Deus possa repousar. Aleluia. Se coloque de pé. Feche os olhos. Deixe essa palavra de Deus envolver a sua vida. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda busco um coração quebrantado. Glórias. Eu ainda busco um espírito disposto. Eu ainda procuro um lugar onde eu possa repousar. O Senhor diz: eu tenho me manifestado por breves momentos, mas eu quero fazer habitação. Você tem me ouvido nos cultos, mas eu quero falar com você também no lugar secreto. Você tem me chamado apenas para resolver problemas, mas eu quero me manifestar para fazer morada. O Senhor diz: é tempo de colocar uma